O pequeno bebê foi rejeitado apenas porque o CEO dominante não a reconheceu como sua filha. Então ela desmontou o luxuoso carro do CEO dominante até transformá-lo em sucata. Além disso, levou a bomba relógio do carro. Ao sair da empresa, o presidente olhou para a sucata à sua frente. Ficou completamente atônito. Aquele enorme Rolls-Royce dele. Nesse momento, de repente, uma cabecinha saiu da sucata. Papai, você realmente voltou para me buscar? Tenho um presente para você. Enquanto falava, ela pulou no pescoço do CEO dominante e o agarrou com força como uma armadilha. Ao mesmo tempo, tirou da mochila algo que fazia um som de bip. Todos ficaram atônitos. Gong Lin Xiao arregalou ainda mais os olhos de surpresa. Ultimamente ele realmente não teve sorte. Além disso, havia vários inimigos querendo acabar com ele. Mas nunca pensou que alguém usaria uma menina de 2 anos. Enquanto isso, os números vermelhos da bomba faziam a contagem regressiva. 9, 8. Gong Lin Xiao ficou ansioso. Rápido, jogue fora. Caso contrário, vai explodir você. Guo Zai viu que o belo rosto dele ficou completamente vermelho. Ela franziu levemente a testa. Levantou a mãozinha e desconectou o fio vermelho da bomba. Gong Lin Xiao sentiu que seu coração quase parou de bater. Mas viu que a bomba relógio, que antes apitava sem parar, parou assim mesmo. Papai, você estava preocupado que eu explodisse e virasse purê? Papai realmente me ama muito. A pequena não sabe o que é medo. Continuou pendurada no pescoço de Gong Lin Xiao, balançando-se. Gong Lin Xiao voltou a si. Sentiu que tinha sido enganado. Imediatamente colocou uma expressão séria. Desça. Não me chame de papai. Bip, bip, bip. A bomba relógio de repente começou novamente a contagem regressiva. Ao mesmo tempo, uma vozinha infantil e demoníaca soou em seu ouvido. Papai, você me ama tanto. Vai me levar para casa? Olhando para a contagem regressiva piscando em vermelho, Gong Lin Xiao, que não queria morrer jovem, apenas mordeu a língua. Vamos, vamos, vamos. Voltamos para casa agora mesmo. Guo Zai sorriu feliz mostrando 8 dentinhos. A bomba relógio também, no último 0,01 segundo, foi completamente desmontada em sucata por ela. Todos suavam frio. Gong Lin Xiao beliscou o nariz e agarrou a bolinha de leite. O rancor pela ameaça de um momento atrás. Ele guardou na mente. De volta à vila da família Gong. Gong Lin Xiao entrou na sala de estar com o rosto fechado. Todos os empregados viram a pequena em seus braços. Não puderam deixar de murmurar pelas costas. Essa criança é simplesmente uma miniatura de Gong Lin Xiao. Uau! Quanta comida! A menininha viu uma mesa cheia de comida. Imediatamente escorregou dos braços de Gong Lin Xiao e caiu direto no assento principal. Principalmente porque havia mais comida deliciosa ali. O rosto de Gong Lin Xiao escureceu. Nesse momento, o criado trouxe uma tigela de arroz. Gong Lin Xiao olhou para os olhos brilhantes da pequena. Quer comer? A menininha assentiu energicamente. Comer muito, muito arroz. De repente, ouviu-se um barulho metálico. O arroz servido foi jogado no lixo por Gong Lin Xiao. Os empregados e o assistente ao lado ficaram sem palavras com tal comportamento infantil. Era mesmo necessário, chefe, tratar assim uma criança? Os grandes olhos brilhantes da menina se arregalaram. Gong Lin Xiao pensou que ela fosse chorar. Sentiu-se inexplicavelmente satisfeito. Papai, por que jogou fora sua comidinha? Guo Zai puxou a panela de arroz que estava ao lado para si. Antes, no templo, o mestre reclamava que servir 10 tigelas de arroz toda vez era muito incômodo. Então deixavam que ela comesse direto da panela. Papai, não pode desperdiçar, tá? Pegue e coma. Guo Zai comia arroz em grandes bocadas, fazendo au-au, sem esquecer de apontar para o balde de lixo. Gong Lin Xiao ficou tão irritado que sua pressão subiu. Assistente Li, investigue quem a enviou. Naquele momento, ele, mesmo que fosse carne de dragão, não teria apetite. Guo Zai parecia ter entendido. Parou de falar sobre comida e lambeu os lábios. Apontou para sua cabecinha redonda. Aqui estou, sou sua filha. Arrancando um cabelo. Fazer um teste de paternidade. Quase se esqueceu. O mestre disse que, ao ver o papai, deve arrancar um fio de cabelo dele. Dessa forma, não te vão expulsar. Gong Lin Xiao olhou para a testa que se aproximava. Desviou o rosto com repulsa. Ele não vai fazer o teste. Por que não pode ter filhos? Esta deve ser a criança que os inimigos enviaram para o prejudicar. Nesse momento,
O assistente lhe entregou o relatório de investigação de hoje. Esta pequena senhorita foi trazida pelo mestre do templo Ling Shan. Dizem que é filha da mulher com quem partiste há 2 anos. Quanto à bomba de hoje, foi colocada ontem à noite por alguém debaixo do carro. Se a pequena senhorita não a tivesse desativado a tempo, temíamos que hoje tivéssemos explodido em pedaços. Portanto, a senhorita não será alguém inimigo. Gong Lin Xiao ficou atônito. Que mulher? Ficou grávida e depois fugiu. Enquanto os dois falavam, a menina sentada ao lado estava a saborear a comida. Acabou uma tigela de arroz e depois comeu outra. Nem sopa sobrou dos pratos na mesa. No final, recostou-se satisfeita na cadeira e deu um grande suspiro. Fechou os olhos e começou a sentir sono. Gong Lin Xiao olhava com cada vez mais desdém. Os bons genes da família Gong definitivamente não poderiam produzir algo assim. Depois atirou-a para um orfanato. Franziu o sobrolho e chamou a empregada. Dá banho a esta menina. Depois atribui-lhe qualquer quarto para ficar. Depois de dizer isso, levantou o pé e quis sair. Quem diria que no segundo seguinte sentiu um peso na perna? Zaz! A mão da menina, não se sabe quando, agarrou-se às calças dele. Isto fez com que as suas calças de alta costura se rasgassem. Uma corrente de ar frio entrou na sua virilha. Imediatamente, o local ficou em completo silêncio. Todos olhavam para os boxers brancos do chefe, que nunca mudam. Assim apareceram claramente diante de todos. Queriam rir, mas não se atreviam. A menina também acordou com a sensação na mão. Esfregou os olhos confusa. O que é que apodreceu? Papá, devolvo-te. Ela, muito compreensiva, enfiou o pano no fato de Gong Lin Xiao. Depois baixou a cabeça e voltou a dormir. Gong Lin Xiao estava prestes a desmoronar-se. Rosnando como um trovão, ordenou à empregada que se livrasse rapidamente da menina. Esperou até voltar ao quarto e trocar de roupa. Gong Lin Xiao sentiu que ia desmaiar. Assim que queria descansar um pouco, o assistente lhe entrou depois de bater a porta. Nas mãos ainda tinha um monte de documentos. Gong Lin Xiao animou-se de repente. A criança não é minha. Certo? Senhor Gong, essa menina é realmente sua. O assistente lhe trouxe os resultados de ADN de várias instituições. Todos mostraram uma relação direta de 100%. Além disso, segundo a base de dados de ADN, descobrimos que a mãe da criança é a sua ex-noiva, Ye-Hui. Ye-Hui. Na mente de Gong Lin Xiao surgiu a cena do acidente de há 2 anos. Naquele momento, essa mulher quase o matou com as próprias mãos. Se não fosse porque a irmã de Ye-Hui, Ye-Xia, lhe contou a verdadeira natureza de Ye-Hui, teria mesmo casado com essa mulher malvada. Disse que naquele ano a senhorita Ye-Hui deixou Goguzai, que ainda não tinha um mês, à porta do templo. Não deixou nada além de uma fotografia. Gong Lin Xiao olhou para a fotografia amarelada que o assistente lhe entregou. Era uma fotografia que Ye-Hui lhe tirou anteriormente. Havia uma frase escrita na parte de trás. Este tipo é o pai da criança. O rosto de Gong Lin Xiao escureceu de repente. Como te atreves a chamá-lo de fracassado? O assistente lhe murmurou em voz baixa. Senhor Gong, realmente tiveste azar nestes 2 anos. E depois foi expulso por Gong Lin Xiao, que rangia os dentes de raiva. A noite já vai alta. Gong Lin Xiao entrou no quarto e estava prestes a deitar-se. Mas viu que havia algo mais na cama. Estendeu a mão e levantou o edredão. Uau! Papai encontrou-te! A menina dorme com o papá. A menina levantou-se excitada da cama. Parecia literalmente um pequeno botijão de gás com uma camisa de dormir cor-de-rosa. Dizendo isso, puxou o cobertor com força. Enrolou-se como um bichinho. Papá, tu não tens cobertor. Rebolava-se pela cama de uma forma que dava vontade de ralhar. Papá, tu tens cobertor. Papá, tu não tens cobertor. Gong Lin Xiao agora tinha plena certeza. Essa garotinha deve ter sido enviada por Ye-Hui para atormentá-lo. Ele franziu o senho que pulsava sem parar. Não sei se vou ficar tão irritado a ponto de morrer logo. No segundo seguinte, uma mãozinha macia encostou no rosto bonito de Gong Lin Xiao. Em seguida, ele recebeu um beijo com um leve aroma de leite. Muak muak. Goguzai abençoou o papai. Amanhã você não vai morrer. Mas que diabos? Por que essa garotinha também está amaldiçoando? O rosto de Gong Lin Xiao ficou pálido como chumbo. Estava prestes a falar, mas percebeu que o pequeno já havia adormecido. O mundo finalmente ficou em silêncio. Gong Lin Xiao finalmente pôde ver claramente o neném branquinho à sua frente. Não se pode negar que essa criança agora estava calma. Ele realmente parecia um pequeno anjo. Pela manhã,
Gon Lin Xiao foi acordado pelo som de um gongo. Ao abrir os olhos, viu duas perninhas curtas apoiadas em seus ombros. Os pezinhos gordinhos balançavam. Papai acordou. Sentado sobre a cabeça de Gon Lin Xiao, Guo Guzai viu quando ele abriu os olhos. Aproximou o seu rostinho com entusiasmo. Papai, faz-me tranças no cabelo. Gon Lin Xiao fica um pouco rabugento quando acorda. E à noite, esta criança rodava como um peão. Dava pontapés giratórios no corpo sem parar. Agora, ao mexer-se, o corpo inteiro dói-lhe. Ele empurrou com desagrado o rostinho de Guo Guzai. Vai sozinha procurar a empregada. Guo Guzai piscou os seus grandes olhos. Quem é que entende o que é uma empregada? Ela só sabia que antes o seu mestre lhe penteava o cabelo. Agarrou a mão de Gon Lin Xiao sem parar. Põe-na na tua própria cabeça. Papai, depressa, penteie o meu cabelo. Caso contrário, a estrela do azar vai aparecer. Para que fiques chui chui chui. Gon Lin Xiao franziu o sobrolho. Agora, sempre que ouvia a palavra azar, ficava irritado. Nesse momento, ouviu-se a voz da empregada lá embaixo. Senhorita Exia. Bom dia. Guo Guzai levantou a sua pequena mão gordinha e beliscou. Vou dizer. A estrela do azar chegou. Papai, se não queres ter azar. Abraçou-o com força e enroscou-se. Fora do corredor. Exia ouviu vagamente a voz de uma criança. Ontem alguém disse que Gon Lin Xiao trouxe uma criança de volta. Será mesmo verdade? Ela aproximou-se com leveza. Viram uma bolinha pequena montada no pescoço de Gon Lin Xiao, mexendo as suas mãozinhas como um polvo. Estrela do azar, estrela do azar. Afasta-te, afasta-te, afasta-te. Guo Guzai gritou agudamente. Gon Lin Xiao sentia que a cabeça lhe ia explodir. Todo o bom humor daquela manhã foi arruinado por esta maldita miúda. Olhou com irritação para Exia. Há algum problema? Bom dia, diretor Gon. Este documento precisa urgentemente da sua assinatura. Exia entregou um documento a Gon Lin Xiao. Esta criança é. Foi a tua irmã que a deu à luz. Gon Lin Xiao nem teve paciência para explicar. Pegou no documento e saiu pela porta. Da minha irmã. Exia simplesmente não conseguia acreditar. A irmã dela desapareceu há 2 anos. De onde apareceu esta criança? Presidente Gon, não se terá enganado? Exia seguiu-o de perto. Gon Lin Xiao lançou-lhe um olhar frio e severo. Estás a ensinar-me a trabalhar? Estrela maldita! Estás a ensinar o meu pai a fazer as coisas? Guo Guzai imitou a expressão de Gon Lin Xiao. Também olhou ferozmente para Exia. Os rostos de pai e filha eram quase idênticos. O coração de Exia de repente deu um salto. Se fosse mesmo assim, então o seu sonho de se tornar senhora da família Gon iria desmoronar-se. O que estás aí parada a fazer? Ainda não te foste embora? O grito de Gon Lin Xiao assustou Exia. Guo Guzai também a olhou ferozmente. Sai daqui! Exia ficou paralisada. Estava a falar contigo, miúda mimada. Vou vestir-me para ir ao escritório. Gon Lin Xiao levantou o pequeno com ambas as mãos da sua cabeça e atirou-o sem pensar para os braços de Exia. Fica à espera lá fora com a tia Exia. Mesmo quando a mão de Exia estava prestes a estender-se para o segurar, Guo Guzai mexeu-se entusiasmada. Não, não! Não quero ficar ao lado de um galinheiro! Lutou com todas as forças e saltou para o chão. Virou-se e quis entrar novamente no quarto de Gon Lin Xiao, mas infelizmente chegou um passo tarde demais. A porta fechou-se com força diante dela. E Exia, que estava ao lado com a mão estendida, ficou corada de raiva. No fim, ainda assim, forçou um sorriso. A tia não é um galinheiro. Queres descer com a tia para tomar o pequeno almoço? Guo Guzai olhou-a de lado. Não te chamam Exia? E Exia, não é uma axila? Parece-se com um galinheiro. TSK TSK TSK, a estrela maldita é mesmo estúpida. Depois de falar, o pequeno cruzou os braços. Desceu as escadas com uma expressão arrogante. Deixou Exia tão furiosa que parecia prestes a explodir. Este pequeno, por que é que fala de forma tão cruel? Parece mesmo ser filho de Yerui. Demorou um bom bocado para acalmar o seu desejo de matar. Desceu a sorrir adequadamente. O que viu foi o pequeno assegurar uma panela de arroz, a desfrutar ruidosamente do seu pequeno almoço. Esta cena deixou Exia novamente atônita. Este miúdo é um porco? Come tanto assim. Pouco depois, Gon Lin Xiao também se trocou e desceu as escadas. Guo Guzai é uma menina que sabe partilhar. Ao ver o pai, cumprimentou-o com entusiasmo. O porco macho está a comer. Como é que me chamaste?
Gon Lin Xiao tinha uma expressão fria e sombria. E Xia, que observava a cena por trás, não conseguiu conter o riso. Esta criança é mesmo uma tola. Seria estranho se Gon Lin Xiao gostasse dela. Ela disse que somos porcos. Então esse pai é o porco macho. Guo Zai levantou a sua mãozinha gorda e oleosa, apontando para Xia, que se ria às escondidas. O rosto de Xia empalideceu de imediato. Deparou-se com o olhar frio e atraente de Gon Lin Xiao e ficou assustada. Estás a insultar a minha filha chamando-a de porca. A voz do homem era fria como um frigorífico de gelo. Fez com que Xia se arrepiasse. Não. Apenas acho que a menina é fofa. Não tive mais intenções. Senhor Gon, não me atreverei a fazê-lo novamente. Por dentro, estava cheia de rancor. Não dizem que o que Gon Lin Xiao mais odeia na vida são as crianças? Por que é que agora está a proteger a cria? Nesse momento, Gon Lin Xiao olhou para o relógio. Tinha uma reunião esta manhã. Acariciou distraidamente o cabelo de Guo Zai antes de sair. Mas alguém agarrou-lhe nas calças. Papá, não me deixes para trás. Há uma maldição lá. Vais morrer todinho. Uma recordação desagradável surgiu-lhe na mente. Para evitar mostrar novamente o rabo tão cedo, Gon Lin Xiao, resignado, acenou com a cabeça. Vem comigo para o escritório. 10 minutos depois, Guo Zai foi alegremente abraçada por Gon Lin Xiao e entrou no carro. Nesse momento, Xia veio a correr por trás. Senhor Gon, não conduzi até aqui. Pode dar-me boleia um bocadinho? Gon Lin Xiao estava a rever um documento. Respondeu com um urrum sem sequer levantar a cabeça. Xia sentiu um raio de alegria no coração. Tentando parecer elegante, caminhou devagar até ao carro. No entanto, Guo Zai, que estava sentada ao lado de Gon Lin Xiao, foi mais rápida. De um golpe, fechou bruscamente a porta do carro. Quase lhe prendeu a mão. Ao ouvir o som, Gon Lin Xiao levantou a cabeça e olhou. Pensou apenas que eram crianças a brincar com a porta. E disse, sem pensar muito, que Xia se sentasse no carro de trás. E continuou a ler o documento. Fora do carro, Xia estava tão irritada que quase saltava. Tinha pensado em ir no mesmo carro, passar pela casa do Zie, e fazer com que Gon Lin Xiao entrasse com ela, para que a mãe e o pai interpretassem mal a relação deles. Quem diria que essa miúda irritante ia estragar tudo? Enquanto isso, Guo Zai, dentro do carro, apoiava-se na janela a fazer caretas. De repente, pareceu lembrar-se de algo. Com um pio, atirou-se para o lado de Gon Lin Xiao. Papá, não podes ir pela Avenida Nanhai. Não a cheires de forma nenhuma. Os pensamentos concentrados de Gon Lin Xiao foram subitamente interrompidos. Levantou a cabeça, um pouco irritado. Estava prestes a mandar Guo Zai calar-se manualmente. Li, que estava no banco do passageiro, falou de repente. A senhorita Xia disse há pouco que queria ir à casa do Zie. Parece que realmente temos de passar pela Avenida Nanhai. Gon Lin Xiao olhou instintivamente para o carro atrás. Papá, ouve. Não vais, está bem? Senão, eu desmonto teu carro. Um murmúrio infantil ecoou dentro do carro. A cabeça de Gon Lin Xiao começou a doer novamente. Se não queres ir, não vais. Não podes ficar quieta um momento? Segue-se uma transmissão urgente. Ocorreu um grave acidente na Avenida Nanhai, que resultou na morte de 3 pessoas e 4 feridos. Ao ouvir a transmissão das notícias, as pessoas no carro ficaram com expressões de espanto. Nesse momento, o telefone de Gon Lin Xiao tocou. Ao atender, ouviu-se a voz da mãe de Ye. Lin Xiao, estás bem, não estás? Ouvi dizer que houve um acidente na Avenida Nanhai. Ontem à noite, Xia disse que vocês viriam cá esta manhã. Gon Lin Xiao respondeu com um tom indiferente. Não aconteceu nada. Tenho uma reunião esta manhã. Estamos todos a caminho do escritório. Ao ouvir isso, a mãe de Ye soltou um suspiro de alívio. Isso é bom. Pai, com quem estás a falar? Guo Zai aproximou-se com curiosidade. A mãe de Ye ouviu a sua voz. Não pôde deixar de perguntar. Por que é que há uma voz de criança aí? O meu pequenino é filho de Ye Hui. Não te deixes enganar pela aparência de Gon Lin Xiao, como se desprezasse Guo Zai. Mas qualquer um que pergunte, ele admite abertamente. O quê? Ouviu-se um grito ao telefone. Como é que Ye Hui poderia ter um filho contigo? Não te terás enganado? Tu é que estás enganada. Tu até consegues confundir o filho de Jie, fazendo aparecer uma filha verdadeira e uma falsa. Tonta, tonta, tonta. Guo Zai diz coisas surpreendentes. Deixou todos diretamente em choque, incluindo a mãe e tu, miúda.
Quem és tu? A mãe Ie mostrou surpresa através do telefone. Chamo-me Guoguzai. Tenho 2 anos este ano. Tenho um mau pai. Não tenho mãe. É muito triste. Guoguzai apresenta-se muito seriamente. Além disso, está muito satisfeita com o que disse. Gonling Xiao, zangado, pegou no telefone e desligou. Esta criança azarada. Quem lhe ensinou a dizer isso? Vem para a empresa. Gonling Xiao pula debaixo do braço. Dirigiu-se rapidamente ao seu escritório. Mas no caminho chamou muita atenção. Uau, que criança tão adorável! Parece-se imenso com o Sr. Gon. Chamo-me Guoguzai. Tenho 2 anos este ano. Há um canalha. Gonling Xiao, sem palavras, tapou a boca da pequena. Guoguzai abanava a cabeça de um lado para o outro, agitando os braços e as pernas, emitindo sons de Não tens permissão para te apresentares assim outra vez. Caso contrário, não te darei comida. De repente o ar ficou em silêncio. Para Guoguzai, não ter comida. Então que sentido tem viver? Deixou Guoguzai aos cuidados do assistente especial Li. Gonling Xiao foi rapidamente para a sala de reuniões. Não passou muito tempo. Ouviu-se a voz zangada de Gonling Xiao na sala de reuniões. Será que o pessoal do departamento técnico não faz nada? Por que é que só me dizem isto agora? O carro envolvido no acidente desta manhã é da nossa empresa. A sala de reuniões ficou em completo silêncio. Depois de um bom tempo, o diretor do departamento técnico finalmente falou em voz baixa. Sobre a parte da condução inteligente. Apresentamos um relatório anteriormente. Ao ouvir isso, Xia sentiu um aperto no coração. Gonling Xiao franziu o sobrolho. Caminhou em direção ao escritório. Mas ao abrir a porta, o que viu foi Guoguzai segurar um marcador colorido, rabiscando e desenhando num documento. Meu Deus! Como é que a menina conseguiu estragar o documento? E Xia, que estava atrás, correu imediatamente. Exagerando a sua reação, fingiu não saber o que fazer. Contudo, no seu coração estava muito aliviada. Esta pequena traquina sabe mesmo como se safar. Gonling Xiao tinha uma expressão sombria e aterradora. Olhou severamente para Guoguzai, que balançava os pezinhos na cadeira do chefe. À espera que o assistente Li lhe trouxesse gelado, estava Guoguzai. Olha o que fizeste. Ao ouvir isso, Guoguzai levantou a cabeça. Os seus grandes olhos pestanejavam. Pai, também achas que o meu desenho é bonito? Então vou oferecer-te esta flor. Enquanto falava, abanou o documento cheio de rabiscos na mão e estampou-o diretamente na cara de Gonling Xiao. Gonling Xiao quase morreu de raiva. Porra! E Rui deu-lhe à luz um idiota. No entanto, no segundo seguinte, o seu olhar parou numa linha de texto. Nesse momento, Xia, que estava à porta, começou a fingir ser uma boa pessoa. Senhor Gon, é melhor deixar de discutir com uma criança. Na pior das hipóteses, faremos horas extra esta noite. Vamos fazer um novo. Inesperadamente, Gonling Xiao bateu na mesa. Xia, entra aqui agora mesmo. Logo a seguir, ouviu-se a vozinha ferozmente meiga de Guoguzai. Tu, pequeno demônio, tu, entra já para dentro. O tom e a expressão de pai e filha estavam em perfeita sintonia. Xia assustou-se. Deu rapidamente alguns passos e entrou no escritório. O que se passa, Sr. Gon? Este documento foi o que me entregaste, certo? Viste-o realmente? O que Gonling Xiao tinha na mão era precisamente o documento que Xia queria que ele assinasse de manhã. Em cima estava desenhada uma flor enorme por Guoguzai. Parecia que queria destacar especialmente uma frase com um círculo. A condução inteligente pode substituir completamente a condução humana. Achas que esta frase não tem problema? Xia ficou atônita. Pensou para si que aquilo não era bom. Na verdade, não entende nada dessas tecnologias, mas finge que entende. Em vários pontos, alterou a análise do departamento técnico. Pensou que assim pareceria mais apelativo. Façam entrar os 2 departamentos responsáveis por este relatório. Gonling Xiao rugiu. Logo chegaram os chefes do departamento técnico e de investigação e desenvolvimento. Eram todos jovens bonitos. Ploc! Uma gota de água caiu sobre a mão de Gonling Xiao. Ele levantou o olhar, confuso. Então viu Guoguzai com os olhos cheios de corações. Era exatamente a mesma expressão que a mãe dele teve na primeira vez que chegou ao grupo Gon. Que tipo de criança azarada é esta? Gonling Xiao estava tão zangado que parecia prestes a explodir. Depois descarregou a sua fúria sobre os subordinados e atirou o documento para cima da mesa. A condução inteligente pode substituir completamente a condução manual.
Não admira que os familiares do culpado nos persigam. Quem cometeu um erro tão básico? Não foi publicado online sem o meu consentimento. Sr. Gon, nunca escrevemos algo assim. O responsável do Departamento de Desenvolvimento tomou a palavra. Mencionamos 3 vezes ao longo do documento. Atualmente, a condução inteligente apresenta riscos de segurança. Por agora, não pode substituir completamente a condução manual. Estás a dizer disparates. Yeshia não conseguiu evitar responder alto. Não foram vocês que o escreveram. Fui eu que o escrevi, então? Segundo vocês, fui eu que o escrevi? Agora isto é um pouco como esconder dinheiro à vista de todos. Yeshia é a chefe da secretaria. Muitos documentos importantes da empresa passam por ela antes de chegarem a Gon Lin-Xiao. Não pensem que eu vou assumir a responsabilidade. Tenho todas as cópias de segurança no meu computador. Disse Yeshia. Fez uma carinha triste e olhou para Gon Lin-Xiao. Cunhado, tens de acreditar em mim. Eu realmente não fiz nada que prejudique a empresa. Ambos os lados estavam claramente em desacordo. Uma vozinha infantil interrompeu de repente. Plasticina de cosméticos. Adorável. Guoguzai não ligou a Yeshia chorosa. Limitou-se a tirar beijinhos àquele grupo de rapazes bonitos. Gon Lin-Xiao estava quase a enlouquecer. Será que a filha não pode comportar-se de maneira mais decente? Com um rosto impassível, colocou-se diante de Guoguzai. O maior problema agora é que esta informação já circula na internet. Caiu nas mãos do responsável. O que estou a investigar agora é quem foi exatamente que a enviou. Não fui eu. Yeshia estava completamente confiante. Depois olhou para os outros 2 chefes de departamento. No círculo tecnológico, não é raro que se vazem segredos sem autorização. Estás a dizer disparates. No nosso departamento técnico, isso é impossível. Se o Sr. Gon não acredita, pode verificar os nossos telefones. Telemóvel? Guoguzai apanhou uma palavra-chave. Já tinha ouvido antes que o telemóvel era algo muito divertido. Isto é o que chamam de galo de mão? Guoguzai estendeu a sua mãozinha e puxou com força. Agarrou o telefone que Yeshia tinha pendurado ao peito. E depois, os seus dedinhos gordinhos não sabiam onde estavam a tocar. Acabei de abrir um chat no Green Bubble. A página onde Yeshia estava conversando com alguém de fora da empresa. E assim foi exibida diante de todos. Meu Deus! Essa não é a versão eletrônica daquele relatório? Acontece que foi a secretária Ye quem o reenviou. Isso significa que o conteúdo do relatório também foi secretamente alterado pela secretária Ye? Entre os sussurros das pessoas ao redor, Yeshia já queria morrer. Você tem mais algo a dizer? A expressão de Gon Lin-Xiao era terrivelmente fria. Você, pequeno demônio, não tem nada a dizer. Guoguzai estava ao lado apoiando. Como chefe do departamento de secretaria, você não tem nenhuma ética profissional. De que serve você? Guoguzai assentiu com força. Sim, você, moleque inútil. Pai e filha estavam perfeitamente sincronizados, fazendo com que todos ali se sentissem inexplicavelmente bem. Normalmente, Yeshia se acha privilegiada por causa de suas conexões. Costuma agir com arrogância na empresa. Muita gente já estava farta dela há tempos. Sr. Gon, eu sei que errei. Não pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Só queria que um especialista visse por que as vendas dos veículos de nova energia da empresa estavam ruins. Queria que os especialistas analisassem onde estava o problema. Quem diria que alguém tornaria isso viral na internet? Yeshia começou a soluçar tristemente enquanto falava. Considerando minha dedicação à empresa nesses últimos anos. Sr. Gon, por favor, tenha um pouco de clemência. Gon Lin-Xiao a olhou friamente. A partir de hoje, Yeshia é destituída do cargo de chefe do departamento de secretaria, transferida para o departamento de logística como assistente administrativa. Guoguzai, em pé sobre a mesa, batia na cabeça de Gon Lin-Xiao. Sai, sai, sai. Pessoa azarada. Vou estalar os dedos. Atentamente. Por que tanto os grandes quanto os pequenos não conseguem pronunciar direito a palavra demitir? Ela deixou desesperada. Gon Lin-Xiao não entendeu nem um pouco o que sua filha queria dizer. Apenas olhou para os chefes de cada departamento. Todos se dispersaram. O Departamento de Relações Públicas deve preparar um plano para lidar com a opinião pública. Todos saíram do escritório um por um. O Departamento Técnico e o de PD finalmente foram reivindicados. Não puderam deixar de elogiar Guoguzai. A filha do chefe é realmente incrível. Sim. E é adorável também. E também inteligente. Se não fosse por ela,
Talvez tivéssemos sido prejudicados por Ye Xia. Isso me faz querer ter uma filha também. No andar de baixo. Departamento de Logística. Ye Xia olhava para o novo escritório e não queria ficar nem um minuto. Antes, ela se aproveitava do fato de Gong Lingxiao ser seu cunhado. Assim que entrou no grupo Gong, já tinha uma sala independente. Agora tem apenas um pequeno espaço de trabalho. E ainda precisa ser chefiada por um grupo de pessoas insignificantes. Ela realmente não conseguia engolir essa humilhação. Então ligou para a IM para reclamar. Mamãe, Gong Lingxiao me rebaixou por causa daquela maldita menina. O que vamos fazer? Parece que ele se importa muito com essa menina. Para se tornar a jovem senhora da família Gong, Ye Xia lidou secretamente com muitas mulheres próximas a Gong Lingxiao. Mas agora, com isso, ela simplesmente não consegue mais. A mãe de Ye estava frustrada por não conseguir transformar ferro em aço. Do que você tem medo? É só uma garotinha. Daqui a alguns dias é o aniversário da velha senhora Gong. Basta dar um jeito de dormir com Gong Lingxiao. Não estaria tudo resolvido se o arroz cru já tivesse virado cozido? Nessa hora, poderia ter outro filho. Ninguém poderia te enfrentar. Guo Guzai se encheu de doces dados pelas secretárias no escritório. E depois adormeceu profundamente. Quando acordou, já era noite. Ela olhou ao redor, tudo estava escuro. O papai também não estava ao lado dela. Papai, onde você está? Ela se levantou da cama um pouco inquieta. Correu descalça até a porta do quarto. Guo Guzai, você acordou. Do banheiro veio a voz de Gong Lingxiao. Ele estava no meio do banho. Quando ouviu o grito de Guo Guzai. O papai vai sair já. Vá chamar a empregada primeiro. Guo Guzai seguiu o som e chegou até a porta do banheiro. Olhando curiosa para a porta do banheiro iluminada. O pequeno rosto, com 2 filas de lágrimas, emocionou-se de repente. Papai, abre a porta. Quero ver um homem bonito sair do duche. Naquele momento, Gong Lingxiao estava coberto de espuma. Como se pode abrir a porta? Nesse momento, a vozinha demoníaca voltou a soar. Papai, vou entrar. Essa voz suave assustou Gong Lingxiao, que abriu bruscamente o duche. Com a outra mão, segurou a toalha. Ouviu-se um forte estrondo. Alarmou toda a mansão. Li, o assistente, e os criados chegaram rapidamente. Senhor jovem! Senhorita jovem! Estão bem? Um grupo de pessoas entrou coordenadamente no quarto de Gong Lingxiao. Se não, ver-se-ia uma cena que deixava sem palavras. Gong Lingxiao tinha metade do corpo coberto de espuma. Parte dele envolta numa toalha. O duche de cima continuava a borrifar água. A sua expressão facial podia ser descrita como de terror. E à sua frente, Guo Guzai estava emocionada, levantando a pequena mão. Uau, homem musculoso! Que masculino! Disse isso e assobiou. Era como se fosse uma convidada VIP num desfile de homens bonitos. Gong Lingxiao, em contrapartida, era o pobre encarregado de atuar para ela. E no chão junto aos seus pés, jazia uma porta avaliada em 1 milhão. É isto. De quem herdou esta incrível habilidade para destruir casas? Recuperando a compostura, Gong Lingxiao cerrou os dentes. O que estás à espera? Leva a 20 minutos. Gong Lingxiao, depois do duche, estava sentado no escritório. Com expressão séria, falava com o encarregado do Departamento de Relações Públicas. Senhor Gong, os familiares do responsável deram uma entrevista aos meios de comunicação. Afirmaram que todos eram vítimas. Foi queimado vivo porque conduzia um carro elétrico produzido pela nossa empresa. A nossa empresa demorou a pedir desculpa. Atualmente, a opinião pública diz que estamos a evitar responsabilidades. Culpar o nosso serviço de qualidade por ter problemas. Bah. Nenhum problema. De repente, ouviram-se passos ressonantes fora da porta. Guo Guzai correu até a porta do estúdio com um pequeno camisola rosa. Gong Lingxiao de repente sentiu uma dor de cabeça. O meu departamento de relações públicas considera que deveria ser publicada a continuação deste assunto através da conta oficial. Este é o rascunho de desculpa que preparamos. Senhor Gong, dê uma olhada. Gong Lingxiao acabava de abrir o documento. De repente, senti que os meus ombros se afundavam. Guo Guzai já tinha escalado até as suas costas desde a cadeira. Depois deslizou pelo peito como se fosse um escorrega. Caiu diretamente nos braços de Gong Lingxiao. Uau! Queres acabar comigo? Gong Lingxiao emitiu um rosnado. Aquele traseiro rechonchudo quase lhe custou a vida. Mas Guo Guzai simplesmente soltou uma risadinha. Aproveitando que Gong Lingxiao estava dolorido e confuso,
De alguns toques, eliminou o texto enviado pelo Departamento de Relações Públicas. Não se pode simplesmente dizer desculpa. A pequena disse com seriedade. Gong Lingxiao olhou para o ficheiro eliminado. Mas no coração sentiu um movimento. Estás a dizer que não temos gato? Não posso pedir desculpa. E muito menos posso indenizar. Certo? Os olhos de Goguzai brilharam. Um pequeno rosto rechonchudo mostrou um pequeno sorriso. Sorriso radiante. Exatamente. Papai, desta vez não és tonto. Ao lado, Li, o assistente, também acenou com a cabeça. Eu também acho que a senhorita tem razão. Não podemos permitir que ocorra um acidente de trânsito. Tudo deve recair sobre a empresa automóvel, certo? Goguzai acenou seriamente. Estabelecer uma equipe de coordenação de veículos. A enfermeira investiga o tio frequentemente. Essa pequena voz infantil fez com que os dois homens grandes ficassem em silêncio novamente. Há alguém que saiba traduzir a linguagem infantil? Aguardando online. É urgente. Gong Lingxiao compreendeu parcialmente e adivinhou o que Goguzai queria dizer. Sinto que esta pequena tem algo especial. A nossa equipe de investigação ainda não chegou ao local. O assistente Li verificou no seu telefone. Já estão a caminho? Nesse momento, Guozi de repente saltou da cadeira. Não, não. Há pessoas mais que vão trocar a bateria. Nós também devemos nos apressar. Ir para o local. Os dois homens franziram ainda mais a testa. Sobre o que estão falando agora? Goguzai viu que os dois homens à sua frente não mostravam intenção de se mover. Ela, irritada, puxou o cabelo. Deixei isso bem claro. Papai continua desajeitado, afinal. Pensando bem, ela virou a cabeça e se escondeu debaixo da cadeira de Gong Lingxiao. De repente, a cadeira giratória fez um rangido. No segundo seguinte, houve uma explosão. Assentos de couro legítimo que custam centenas de milhares. Desmontaram-se assim. Gong Lingxiao, um cara de 1,80 m, sentou-se diretamente no chão. Doeu muito o traseiro. Goguzai. Gong Lingxiao rangeu os dentes. E vimos que o pequeno tinha uma chave de fenda na mão. Se escondeu debaixo da mesa novamente. Gong Lingxiao de repente parecia ter desbloqueado todos os seus meridianos. Quer dizer que vamos sair para o local, certo? Vamos, vamos, vamos. Para onde você quiser ir, papai vai levar. Gong Lingxiao estava realmente assustado. Se essa mesa cair em cima, minha velha coluna vai quebrar. Goguzai imediatamente mostrou um sorriso radiante. He. Papai, seja bonzinho. Disse isso enquanto estendia a mãozinha para acariciar a testa de Gong Lingxiao, como se estivesse domesticando um animal de estimação. Já eram quase 11 da noite. Os três acabavam de sair da grande vila. O celular de Gong Lingxiao tocou. Primeiro, e Xia ligou. Cunhado, não está indo bem. A equipe de investigação oficial descobriu que há um problema no revestimento de nossas baterias. Reduziu-se 2 micrões da espessura padrão do revestimento. Portanto, suspeita-se que o acidente tenha sido causado por uma explosão da bateria. A situação atual não é favorável para nós. Li Texu ao lado clicou na busca ativa. Então, uma notícia foi rapidamente publicada na rede. Sou familiar da vítima. Na verdade, não queria mencionar mais sobre meu filho. Planeja-se entregar o manejo completo para Fang. Mas ouvi pessoas envolvidas relatar. A verdadeira causa do acidente foi que a qualidade da bateria não atendia aos padrões. O que está acontecendo? A notícia vazou novamente. Gong Lingxiao franziu a testa com muita força. E Xia, que estava na chamada, rapidamente explicou ao ouvir isso. Dessa vez, realmente não fui eu. Quando cheguei ao local do acidente, nunca peguei o telefone. Se não me acredita, cunhado, pode investigar. Goguzai, que estava ao lado, ouviu sua voz. Não pôde evitar clicar a língua e balançar a cabeça. Pessoa azarada. Você, pequeno demônio. Gong Lingxiao olhou instintivamente para Goguzai. Pequeno. O que você realmente sabe? Vocês não me escutam. Eu não quero falar com você. Goguzai, irritada, cruzou os bracinhos e olhou pela janela. Até que o carro chegou ao local do acidente. Gong Lingxiao desceu do carro. Olhou para a pequena criatura de pernas curtas atrás dele, que estava em pé cuidadosamente em frente ao carro, olhando para o chassi bastante alto. Seus pezinhos se esticaram para fora e se moveram um pouco. Não se atrevia a pular para baixo por um bom tempo. Gong Lingxiao estava esperando que o pequeno se rendesse a ele. Mas, para surpresa de todos, Goguzai se virou. Tio Li, me abrace.
Esse truque tem um poder destrutivo incrível. O assistente Lee veio rapidamente. O rosto de Gon Lin Xiao ficou completamente sério. Pense claramente. Quem te paga todo mês? O assistente Lee ficou sem palavras diante de seu chefe. Por favor, haja como uma pessoa. Neste momento, você ainda tem tempo para brigar com uma criança de 2 anos? Guo Guzai revirou os olhos para Gon Lin Xiao. Respire fundo. Então aumentou um pouco a voz para a multidão. Olá a todos. Meu nome é Guo Guzai. Tenho um papai lixo. Ele abandonou sua esposa e filho. Me causou problemas. Originalmente já havia muitas pessoas investigando. Ao ouvir essa voz infantil, todos olharam para cá. Gon Lin Xiao quase morreu de raiva por causa dela. Bom garoto. Eu me rendo. Com essa expressão, levantou Guo Guzai do carro. Guo Guzai levantou orgulhosamente seu pequeno rosto. Está brincando comigo? Você é muito imaturo. Finalmente chegou, Sr. Gon. E Xia correu até aqui, ofegante. Estava encharcada de suor. Parecia como se tivesse feito muito esforço. Vim aqui depois do trabalho. Espero poder contribuir para a empresa. Compensar os erros de hoje. Atualmente, nosso. Por que está fazendo travessuras? E Xia só queria levar o crédito. Mas foi interrompida pela voz de Guo Guzai. O pequeno, emocionado, desceu de cima de Gon Lin Xiao, apontando para um homem à sua frente, vestindo um conjunto esportivo preto. O homem tinha uma aparência refinada. Usava óculos de armação dourada. Falava de forma muito educada. Senhorita, não pode ser tão rude, explicou Xia. Ele é meu amigo. Lin Hui, especialista na indústria de novas energias. Chamei-o especialmente para ajudar a verificar a situação do acidente. Naquele momento, Lin Hui também se aproximou e cumprimentou Gon Lin Xiao. Senhor Gon, prazer em conhecê-lo. Estendeu a mão educadamente. Mas Gon Lin Xiao não respondeu. Em vez disso, falou friamente. Onde estão as pessoas da equipe de investigação da nossa empresa? Morreram todas? Naquele momento, vários especialistas da equipe de investigação chegaram correndo. Olá, Gon! Todos gritaram. Guo Guzai, nos braços de Gon Lin Xiao, parecia todo um chefe. Com seu pequeno rosto sério, cumprimentou os funcionários. Gon Lin Xiao, com um rosto sério, a ignorou. Por que nossa empresa não investiga por conta própria o carro envolvido no acidente? Precisamos que um estranho investigue? E Xia, que originalmente acreditava ter feito algo bom, ficou estupefata. Guo Guzai inclinou um pouco sua cabecinha. Olhou para ela. Que estranho! E Xia não pôde evitar revirar os olhos. Por que ele está sempre presente? É assim, diretor Gon. Quando estávamos realizando a investigação, a senhorita E de repente trouxe este especialista. O pessoal do departamento técnico quase morreu de tanta injustiça. Se algum problema for descoberto nesta investigação, certamente eles serão os culpados. E Xia ainda estava se justificando. Achei que a investigação deste acidente era muito importante. Lin Hui também é um dos melhores da indústria. Ele se dispôs a vir. Também o convidei várias vezes. Assim que terminou de falar, foi interrompido pelo olhar sério de Gon Lin Xiao. Então, nosso carro acidentado já foi manipulado. E Xia percebeu algo suspeito no que se dizia. Cunhado, não acredita em mim? Naquele momento, uma voz infantil veio de trás. Me salve, me salve. Estou sendo esmagado. Todos olharam na direção da voz. Só se via Guo Guzai empurrando com todas as forças. Ele estava arrastando uma caixa grande. Pequeno. Isso é do tio. Não pode tocar sem permissão. Lin Hui rapidamente foi impedir Guo Guzai. Guo Guzai levantou a cabeça. Esforçou-se para abraçar seu pequeno braço. Papai, ele está se aproveitando de mim. Essa atitude. Até Xia, que já foi uma garota de chá verde por anos, não gosta. Pequena, não faça bobagem. Lin Hui só tem medo de você se machucar. Mas Gon Lin Xiao ficou irritado. Solte suas mãos. Que gente insignificante. Ousa tocar na própria filha? Lin Hui se apressou em explicar. Esta caixa contém amostras da investigação dos carros acidentados. Tenho medo que a menina quebre acidentalmente. Clang! A caixa caiu no chão no momento em que Guo Guzai soltou a mão. Quebrou ao cair diretamente no chão. As coisas dentro caíram no chão. Lin Hui ficou atônito. Saiba que ele reforçou esta caixa com múltiplas travas. É feita de uma liga de alumínio super resistente. Tem efeitos de tripla proteção. Não deveria abrir independentemente de como caísse. O que vamos fazer? O tio não vai me repreender,
certo? Guo Guzai olhou para Gon Lin Xiao com expressão inocente. Sua pequena expressão claramente dizia que estava errada. Você ousaria fazer isso de novo? Lin Hui estava tão zangado, mas só pôde engolir sua raiva. Tudo bem. Vou pegar eu mesmo. Dito isso, estendeu a mão para pegar a bolsa com os restos da amostra da bateria. Espere um momento. Gon Lin Xiao de repente falou. Ao mesmo tempo, Guo Guzai levantou seu pequeno pé. Pisou com precisão na mão de Lin Hui. Cada mordida que este pequeno come não é em vão. Essa pequena mais sólida porção fez o pulso de Lin Hui doer muito. Então, ela avançou e levantou a bolsa de amostras. Papai, parece que isso não é nosso, certo? A primeira coisa que o pequeno cachorrinho fez depois de renascer foi esmagar a própria cabecinha. E depois fugiu da jaula que a mantinha presa. Como todos sabem, os gatos são um líquido. Mas justo quando estava pronta para correr em direção à liberdade, atrás de mim, ouviu-se um grito de surpresa. Uma criatura antiga tinha escapado. Rápido, rápido, usa o bastão elétrico para atordoá-la. Acontece que aqui é um mundo intergaláctico de alta tecnologia. As criaturas peludas já tinham sido extintas há milhares de anos. E justamente quando acabei de transmigrar, fui levada ao recinto de leilões por um contrabandista. Entre exclamações de espanto, avancei como uma faísca com relâmpagos e trovões. Sem perceber, bati contra uma perna. Olá, desculpa, adeus. Pedi desculpa instintivamente e continuei a fugir. Mas o que saiu foi um miado doce e terno. À minha volta, tudo ficou instantaneamente em silêncio. De repente senti-me mal. Imediatamente senti uma dor na nuca. Todo o gato estava como selado, com as 4 patas penduradas no ar. Depois encontrei um par de olhos profundos e frios. A pessoa à minha frente soltou um tom frio. Isso não é um gato? Nunca viste um? Talvez o nojo na cara do meu gatinho fosse demasiado óbvio. O homem mudou a expressão. Entendi. Fechei rapidamente os olhos. Sou um gato no meu coração. Não entendo a linguagem humana. Nesse momento, de repente, soou uma voz desagradável ao lado. Marechal, este é um filhote de besta de classe baixa. Não suje a sua roupa. De imediato captei as palavras-chave. Esse tipo é um marechal. Então, a comida dele deve ser boa, certo? Pensando nisso, abri um pouco os olhos. Vi o homem à minha frente, com traços excepcionalmente belos. Como se fosse uma obra-prima de Deus. Meu Deus, isto é demasiado bonito. De repente senti-me bem outra vez. Junho Lin também olhava para o pequeno objeto nas suas mãos. De tua casa. A sua voz fria era como geada num outono profundo. Está a olhar para mim como se eu fosse uma tola ingênua? Artigo 357 da Lei Imperial. Aquele que traficar espécies raras e valiosas será exilado para a Estrela Desolada por 300 anos. Ao pronunciar estas palavras, imediatamente alguém se aproximou e levou o contrabandista depois de o nocautear. Depois, Junho Lin pegou-me e caminhou para o elevador. Não ouvi claramente o que Junho Lin disse há pouco. Finalmente recobrei os sentidos depois do ataque de beleza. Mas o ambiente à minha volta deixou-me atordoada. Onde estou exatamente? Por que há uma nave espacial a flutuar no meio do corredor? E há pessoas que descem diretamente do 3º andar caminhando por escadas de ar. Observei tudo à minha volta com curiosidade. Vender gatos precisa de um lugar tão tecnológico? Espera. Será que este lugar é um laboratório biológico? Rapidamente imaginei uma conspiração científica retorcida. Acabou-se. Embora na minha vida passada sempre quisesse tornar-me um gato. Mas o que quero ser é daqueles que têm comida e roupa em abundância. Um gato de estimação que alguém alimenta. Justo quando estava perdido em pensamentos, Junho Lin já tinha entrado num quarto. Fez um sinal para trazerem uma jaula e meteram-me dentro. Não pode ser, pois não? Será que me vão cortar em pedaços? Tomei uma decisão. Mordi a mão de Junho Lin. Quem diria que ao morder, a minha cabeça retumbou com o impacto. Acontece que não sei em que momento. Um escudo protetor transparente apareceu na mão do oponente. Quase partiu um dente. Por curiosidade, empurrei um pouco essa cobertura protetora. Não consigo dizer de que material é. Junho Lin olhava para mim com olhos profundos e frios. Depois pressionou um botão no seu bracelete. Um cubo transparente prendeu-me dentro. Flutuava no ar junto com o cubo. Estendi curiosamente as minhas patinhas e toquei ao redor. Simplesmente parece vidro. Mas o ar está a fluir. O que é esta alta tecnologia? Isto é incrível. Então, só posso ser sacrificada como um gato?
Deixei-me cair e sentei-me. Olhando para cima com a cabecinha de gato, suspirei. Nesse momento, a paisagem ao redor mudou repentinamente. O quarto original transformou-se numa grande praça. De repente, uma enorme criatura viva apareceu diante dos meus olhos. Ainda não tive tempo de olhar para cima e ver o que era. Ouvi aquela coisa começar a uivar. O som era ensurdecedor. Fiquei tão surpreendido que todo o meu pelo se arrepiou. Miau, miau, miau. Por que estás tão barulhento? É tão irritante. Então, quando levantei a cabeça, de repente encontrei-me com uns grandes olhos pretos verticais. Um único olho é maior que a minha cabeça. Num instante, todo o meu corpo ficou rígido. O corpo dele arqueou-se. Sem controle, abri a boca e soltei um suspiro. Não, espera. Um gato experiente não perde numa luta. Depois de eu soltar vários suspiros seguidos, uma voz fria veio de um lado. Ajoelha-te, disse. Apenas 2 palavras. A enorme criatura diante de mim de repente se abaixou. Finalmente consegui ver a aparência completa daquela coisa. Completamente preta por todo o corpo. O corpo dela é algo parecido com o de um cão. A pele do corpo é como a de um crocodilo. Não é exagero dizer que aquela criatura estava deitada ali como uma pequena montanha. Lancei um olhar furtivo ao homem sentado no sofá. Ele é bastante impressionante. Até aquela enorme criatura obedece. Mas, o que é ele realmente? Esforcei-me por recordar os poucos conhecimentos biológicos que me restavam. Mas não tenho nenhuma pista. Agora estou ainda mais certo. Parece que entrei numa base de investigação de criaturas estranhas. Ele nem sequer se deu conta. Já não estou na Terra. Calma, calma. Ainda tenho uma arma final. Lancei um olhar furtivo para aquela figura imponente. Imediatamente abri bem os meus olhos de safira azul, brilhantes e úmidos. Lancei o raio de ternura invencível, para mostrar um lado brincalhão. Inclinei também a cabeça e mostrei a língua. Junho Lin Eng moveu ligeiramente os dedos. A expressão impassível dele não mudou nada. Mas o soldado ao lado dele tinha uma expressão de emoção e obsessão. Isto é demasiado fofo, não é? Não admira que os humanos de há milhares de anos fossem obcecados por algo tão pequeno. Hoje finalmente testemunharam o seu poder. Junho Lin Eng levantou as sobrancelhas. Interessante. Originalmente, a espécie dos gatos tinha desaparecido do espaço há milhares de anos. Todos só tinham visto gatos através de documentos do passado. Agora, de repente, surgiu um. O que faz com que se deva estar em alerta. Especialmente ao descobrir que este gato tem certo nível de inteligência. Isso faz com que se torne ainda mais desconfiado. Talvez seja o seu método para confundir o inimigo. Junho Lin Eng pressionou novamente a pulseira. Aquela enorme criatura desapareceu no instante. Ao mesmo tempo, o ambiente escureceu. Olhei para o céu. Mas que tipo? Uma enorme serpente voadora está no céu. Tem 3 pares de asas nas costas. Cada asa tem, pelo menos, 2 metros. Segui o movimento da enorme serpente levantando a cabeça do pequeno gato. Hoje o meu pequeno gato aprendeu algo novo. Que tipo de espécies tão estranhas são estas? A piton voadora voa em círculos no ar por um bocado. Voou diretamente na minha direção. A sensação de opressão devido ao seu tamanho fez-me encolher-me a tremer num canto. Que assustador! Miau miau. Não consegui evitar reclamar 2 vezes. Em outras palavras, quer dizer, não assustes as pessoas. Rápido, desce. Quem diria que, logo depois de eu terminar de gritar, a serpente voadora realmente desceu. E além disso, era igual ao monstro preto de antes. Depois de pousar no chão, olhou-me fixamente com os seus enormes olhos. Quase matou o gato de susto. Saltei imediatamente para um canto. Gritei zangado para a serpente voadora. Miau, miau. Afasta-te depressa. Mantém-te longe de mim. A serpente voadora tinha um brilho de confusão nos seus olhos verticais. No entanto, recuou como lhe foi pedido. Ao mesmo tempo, emitiu um som de silvo para o cubo. Não entendi o que queria dizer. Só consegui emitir um som de advertência. Que raio estás a dizer? Não consigo entender. Afasta-te de mim. Não pensei que a serpente voadora recuaria novamente. Fiquei paralisado. Será possível que esta criatura consiga entender o que eu digo? Para confirmar as minhas suposições, voltei a gritar várias vezes. Miau miau. Asas voadoras. Girou em círculo. Logo depois que terminei de gritar, a serpente voadora diante de mim realmente começou a girar. Ao mesmo tempo, batia as asas de maneira cômica. Miau miau.
Ao chão. A serpente voadora se jogou no chão. Levanta-te. A serpente voadora levantou novamente a parte superior do corpo. Miau miau. Mostrou a língua. A serpente voadora mostrou sua língua bífida. Até tive vontade de me aplaudir. Este pequeno gatinho. Sou tão impressionante assim? Ainda posso comandar uma criatura tão grande. Eu mesmo fiquei atordoado. Sentado no chão como um humano. Instintivamente estendi a pata e dei alguns tapinhas em sua cabeça. Tudo isso tão fantástico fez com que parecesse um sonho. Por um momento, ela esqueceu que havia várias pessoas olhando também. Ao ver essa cena, um grupo de soldados também ficou boquiaberto. Afinal, a serpente voadora é uma besta voadora de nível A. E ela simplesmente obedeceu a um pequeno gatinho do tamanho da palma da mão. Embora eles não entendessem o que o pequeno gatinho dizia. Mas era óbvio. Cada vez que o pequeno gatinho miava, a serpente voadora mudava de movimento. Era como se estivesse sendo comandada. Junho Lin Eng também percebeu isso. Seu olhar frio se voltou instantaneamente para o pequeno gatinho preso no cubo. Uma criatura perigosa. Mesmo que esteja presa em um cubo, não se pode limitar sua habilidade. Olhei para cima. E coincidentemente encontrei os olhos de Junho Linchi. Seu olhar frio me fez estremecer. O que essa pessoa pretende? Será que acha que acabei de ver algo confidencial? Vai me matar para que eu não fale? Miau miau. Ainda dá tempo de fingir que estou cego? Miau. Rapidamente coloquei as patinhas rosadas sobre meus olhos. Depois balancei a cabeça de filhote. Traduzido significa: não vi nada. Olhando os movimentos do pequeno, Junho Lin Eng não mostrou reação alguma. No instante seguinte, o cubo desapareceu repentinamente. O pequeno gatinho mole caiu diretamente em suas mãos. Meu corpo se enrijeceu de repente. Estou encrencado. Vão me eliminar. Então, uma mão fria acariciou minha cabeça. Então era isso. Era bem agradável. Involuntariamente emiti um ronronar. Sim, sim, sim. Assim mesmo. Coça mais. O rapaz tem boas habilidades. A diversão dos filhotes. Finalmente assenti. Junho Lin Eng olhou para a pequena criatura em seus braços. Parecia um pequeno rapaz despreocupado. Os soldados ao lado observavam o marechal acariciar o gato. Todos ficaram extremamente invejosos. Eles também queriam acariciar a cabeça do gatinho. Nesse momento, Junho Lin Eng se levantou segurando o gato com uma mão. De repente, a paisagem ao redor mudou. Voltamos àquela grande sala privada. Estou mole em sua mão. Tornei-me um monte de gato. Mas por dentro estou calculando como fingir que parei de lutar. Depois, aproveitarei uma distração para fugir. Muito em breve, a notícia de que Junho Lin obteve uma criatura de uma espécie antiga se espalhou por toda a região. E ficava cada vez mais absurda. Do inicialmente fraco e fofo filhote. No final, tornou-se o marechal que convocou uma besta antiga, que podia destruir o céu e a terra. E diziam que mais cedo ou mais tarde conquistaria outros impérios. Eu ainda não sabia que já tinham me colocado uma grande panela na cabeça. Fiquei quieto, deitado nos braços do homem. Ele me levou para fora do edifício. Ao ver a rua lá fora, fiquei atônito mais uma vez. Por que o navio está voando no céu? Por que o trem de alta velocidade também está voando no céu? Por que diabos há pessoas voando diretamente no céu? O gatinho ficou confuso. Que lugar é este afinal? Justo quando minha cabecinha estava prestes a queimar, uma nave espacial apareceu diante de mim. Junho Lin levantou o pé e pisou. Boa oportunidade. Sair correndo. De um salto como um gatinho, saí correndo. Usei toda a minha força imparável e corri como um louco. Mas enquanto corria, percebi que algo estava errado. Por que sinto que a paisagem ao meu redor não mudou? Então olhei para trás. Vi Junho Lin olhando para mim com uma expressão que parecia um sorriso, mas não era bem isso. Era óbvio que ele havia usado algum método para me manter no mesmo lugar. Ele estava se divertindo com a minha desgraça. Estou acabado. Ainda dá tempo de fazer cara de fofo? Tomei uma decisão rápida. Mudei de direção e corri em direção a Junho Lin. Também estendi minhas pequenas patinhas e as balancei várias vezes no ar. O gatinho estava confuso. Miau. Os soldados ao meu lado seguravam um riso. Será que os dinossauros têm talento para atuar assim? Mesmo assim, esse pequeno provavelmente melhorou. O marechal odeia ser desafiado. Então vi Junho Lin se inclinar. Ele agarrou a pele da minha nuca. Corra mais uma vez. Perna quebrada. Ele falou friamente. Depois me colocou novamente em seus braços.
Os soldados ficaram atônitos. Se outra besta exótica fosse pega tentando fugir, não haveria chance de sobreviver. Não é óbvio que o marechal realmente gosta dela? Embora sua expressão não mostrasse emoção, aqueles dedos inquietos não enganavam ninguém. Eles também querem tocá-lo. Encolhida nos braços do homem, eu não senti alegria alguma por ser favorecida. Fuga fracassada. Apoiada melancolicamente em seu braço, eu me sentia deprimida. Quando outros viajam para outro mundo, sempre ganham habilidades incríveis e espantosas. Por que eu não tenho nada além de ser fofa? Estendi minhas patinhas sem ânimo nem energia. O pequeno bambu macio e fofo abria e fechava. Realmente é muito adorável. Posso brincar assim o dia todo. Agora que virei um gato. A única vantagem é que posso me acariciar sozinha. Toquei meu próprio rostinho de gato com minhas pequenas patas. Estou aproveitando felizmente. De repente, uma mão agarrou minha pequena almofadinha de carne. Miau, miau. Te deixei me apertar? Acha que esta noite vou à sua casa? Fotografar escondido sua foto na banheira e postar online. Para que minhas irmãs também se beneficiem. Comecei a fazer grandes declarações na minha mente. Mas na verdade, não ouso resistir. Só pude olhar impotente enquanto Junho Lin Ying fazia o que eu mais queria fazer comigo mesma. A nave espacial subiu direto para as nuvens. Finalmente, parou em uma mansão flutuante no céu. Fui carregada por Junho Lin Ying enquanto ele saía da nave. Só percebi um suave aroma de erva fresca. Isto não parece um laboratório maligno. Não será a casa deste marechal, será? Ainda não me recuperei do choque da supermansão. Então percebi que meu corpo começou a se agitar ao ver o gramado. Era como se uma voz demoníaca sussurrasse no meu ouvido. Olha aquele gramado. É grande e verde. Sobe e rola 2 vezes. Não posso. Não se pode. Pelo menos não deveria. Luto para resistir aos meus instintos felinos. Mas o pequeno traseiro já estava levantado, pronto para se lançar. Junho Lin Ying percebeu claramente. Ele me colocou sobre o gramado com os lábios apertados. Miau, miau. Irmão mais velho, não me solte. Mal consigo controlar a força imparável dentro de mim. Mas meu corpo já havia reagido primeiro. Saltei para o gramado. Primeiro rolei 2 vezes. Depois comecei a correr como louca. Não consegui parar de jeito nenhum, porque estava animada demais. Minhas 4 patas iam em direções diferentes. Nenhuma se deixava dominar. Perdi toda a minha dignidade felina. Fechei os olhos em desespero. Nesse momento, uma voz doce soou não muito longe. Irmão Eng, finalmente você voltou. Estive esperando por você aqui há muito tempo. Imediatamente me deu arrepios. Essa voz era excessivamente doce. Olhei na direção do som. Uma garota vestida com um vestido rosa escuro corria para cá. A expressão de Junho Lin Ying não mudou muito. Ele acenou com a mão para mim. De repente, voei em direção às suas mãos. Depois, quando a garota estava prestes a se lançar, ele girou rapidamente e se afastou. Jing Miaoxinsin errou a sua tentativa. Quase caiu no chão. Irmão Eng, por que está se escondendo de mim? Ela, com um tom queixoso, bateu o pé no chão. Miau. Esse som. Eu realmente não consegui suportar mais. As orelhas de gato se abaixaram. Tornaram-se 2 orelhas de avião. O olhar de Jing Miaoxinsin ficou fixo em mim por um breve momento. Irmão Eng, o que você tem nos braços? Por que é tão feio? Não tem nada de imponente nem poderoso. Ao ouvir isso, fiquei infeliz imediatamente. Ei, essa garota é bonita, isso é certo. Mas, infelizmente, tem uma boca. Miau, miau. Garota tola que não sabe apreciar. Veja, mais tarde vou lavar minhas patinhas na sua xícara de chá. Jing Miaoxinsin, é claro, não entende o que estou dizendo. Mas ela viu que eu revirei os olhos. Imediatamente, ficou ainda mais irritada. Irmão Eng, esse pequeno inútil está me insultando. Ao ver que Junho Lin Ying olhou para cá, imediatamente pisquei meus grandes olhos azuis. Soltei um suave miau como um gatinho fofo. Mais patético. Como gato, nunca perdi. Chega! Se continuar tumultuando, volte para o palácio. Junho Lin Ying lançou um olhar frio para Jing Miaoxinsin. Depois me levantou e caminhou diretamente para a mansão. Jing Miaton arregalou os olhos. Um olhar de incredulidade. Estou deitado na nuca de Junho Lin Ying. O rostinho doce e fofo do filhote está cheio de satisfação. Quer me enfrentar? Essa pessoa provavelmente não sabe que a fofura é justiça. A mansão é maior do que eu imaginava.
Demorou mais de 10 minutos para chegar à sala. A ampla sala pode acomodar centenas de pessoas, embora o tom seja bastante frio e solene. Em outras palavras, ambiente de cerimônia memorial. Tudo o que falta é uma foto em preto e branco na parede. Nesse momento, uma pessoa que parecia um mordomo desceu as escadas. Marechal, as pessoas já estão reunidas. Falta apenas o senhor iniciar a reunião. Junho Lin Eng assentiu com a cabeça. Mantenha-o sob vigilância. Deixou uma palavra e subiu as escadas. O mordomo pegou o balde com respeito. Nesse momento, Jing Miaoxinsin também subiu. Junho Lin Eng não está aqui. Ela ficou mais ousada. De qualquer forma, a reunião levará pelo menos 2 horas. Esse tempo é suficiente para dar uma lição naquele pirralho arrogante. Deixe-me cuidar dele. É a primeira vez que vejo algo tão adorável. Ao mencionar a palavra adorável, Jing Miaton não pôde deixar de render os dentes. O mordomo imediatamente mostrou uma expressão de desconforto. Não quero incomodar a princesa Miaton. Ele podia ver que o marechal gostava muito dessa pequena criatura. Naturalmente, deveria cuidar dela pessoalmente. O rosto de Jing Miaton escureceu. Um plebeu como esse ousa desafiar suas ordens? Então não há culpa por não ter piedade. Também vejo que a situação agora está ruim. Falando nisso, isso é um assunto entre essa garota mimada e eu. Melhor não envolver inocentes. Então me endireitei. Me inclinei sobre a parede do balde e mordi levemente. Com uma força doce e feroz, empurrei com todas as minhas forças. O balde imediatamente se inclinou na direção de Jing Miaton. Ao ver isso, Jing Miaton ficou feliz. Com reflexos rápidos, ela segurou o balde. Quando o mordomo reagiu, já era tarde demais. Você também viu. Foi ele quem correu sozinho para as minhas mãos. Ousa dar mais um passo? Então eu não me conterei. Dito isso, ela se virou e saiu arrogantemente. Eu, deitado no balde, tinha uma expressão muito obediente. Quero ver que tipo de truque essa mulher vai tentar. Realmente não funciona. Vou chamar algum grande animal para ajudar. Jing Miaton atravessou todo o jardim. Finalmente parou em frente a uma pequena casa preta. Essa casinha parece ter o tamanho de um elevador. Além disso, não havia maçaneta nem fechadura. Olhei para a casinha com confusão. Eu não entendia o que essa mulher queria. Trancado em um quarto escuro. Isso é muito infantil. Enquanto pensava nisso, então vi que Jing Miaton pressionou a mão diretamente na porta. A porta se abriu com um clarão de luz. Estiquei o pescoço com curiosidade para olhar. Descobri que, de fato, isso era um elevador. E além disso, este elevador só tinha andares negativos. Isso significa apenas o subsolo. Há 4 andares no total. Que tipo de boa pessoa tem um porão de 4 andares? De repente, tenho um mau pressentimento. O elevador parou rapidamente. Jing Miaton me levou em direção à escuridão. Coisa feia. Hoje você está morto. Deixe que eles cuidem bem de você. As luzes se acenderam de repente. Meus olhos foram ofuscados. De repente, seus olhos se transformaram em pupilas verticais. Há um longo corredor na minha frente. De ambos os lados havia grades pretas altas. Cada luz que se acendia, dentro começavam a ecoar os rugidos de várias feras. Ao mesmo tempo, algo batia desesperadamente nas grades. Mas imediatamente era repelido. Só senti minha cabeça zumbindo. Também confusa estava Jing Miaton. Ela também era a primeira vez que vinha a este lugar. Não esperava que fosse tão assustador. Preparou-se psicologicamente por um bom tempo. Com os dentes cerrados, entrou decidida. Depois jogou diretamente o cubo na cela mais próxima. Só senti que de repente o mundo girou. Depois caí no chão da cela. Todo o corpo do gato ficou entorpecido com o impacto. Jing Miaton jogou as coisas e saiu correndo. Ela realmente quer acabar com o gato. Grrr. Um rugido ensurdecedor soou acima da minha cabeça. Rapidamente estendi as patas para cobrir os ouvidos. Aqui todos os grandões são tão barulhentos assim? Vi apenas uma besta gigante cinza me observando. Tinha a aparência de um elefante, embora não tivesse presas. Se esse cara pisar no cubo, eu viraria gato achatado naquele instante. Miau, miau. Lati 2 vezes timidamente para ele. Aquele que entrou acidentalmente no seu território. Irmão mais velho, não fique bravo. Somos todos criaturas do infortúnio. Veja, eu também fui jogada aqui por aquela mulher louca. Lembro que aquele grandão anterior podia entender o que eu dizia, mas só podia se comunicar em uma direção. De fato, depois de me ouvir terminar de falar, aquele grandalhão também ficou muito animado.
Até pisou forte no chão 2 vezes, com uma expressão muito irritada. Você tem razão. Os humanos são todos loucos. Não foi ela que matou mais de 10 pessoas na fronteira? Por que me mantém preso neste lugar miserável onde nem entra a luz? Não entendo o que ele está dizendo. Mas tenho uma fórmula infalível de resposta. Miau miau. Sim, sim, sim. Você tem razão. É realmente desprezível. Só de ouvir me dá raiva. Ao receber reconhecimento, o grandalhão ficou ainda mais animado. Se eu pudesse encontrar uma oportunidade de sair, comeria todas as pessoas aqui. Até olhei para cima e me arei 2 vezes. Posso entender sua raiva. Quando eu sair, não deixarei aquela mulher escapar. Então, irmão mais velho, poderia se mover um pouco para o lado? Você está chegando muito perto de mim. As feras estranhas nas outras celas próximas ouviram a conversa entre as duas feras uma por uma. Não entendo bem, mas parece impressionante. Apesar de cada um ter sua própria opinião. No fim, consegui me conectar com o outro lado. A comunicação é tão fluida. Isso me deu muita confiança. Então mudei para uma posição confortável e me apoiei no cubo. Irmão, você parece muito impressionante. Há alguma forma de me ajudar a abrir isto? Ficar trancado aqui é realmente desconfortável. O elefante observou o pequeno cubo por um momento. Depois levantou a pata e caminhou até aqui. Meus olhos de gato brilharam. Parece que há esperança. Bei, o elefante, levantou suavemente a pata, vindo pisar diretamente na minha cabeça. Ah não! O que esse cara está tentando fazer? Não vai estar pensando em abrir a caixa à força, vai? Desesperado, gritei com todas as minhas forças. Miau, não pises na minha cabeça. Rápido, para com a tua pata. Um miado agudo atravessou os meus tímpanos. O elefante recuou 2 passos de repente. Depois pisou o ar com a garra. Toda a terra tremeu por um momento. Xiaomao virou a cabeça com certa confusão para olhar as patas traseiras. Depois olhou para mim, que estava encolhido no balde, assustado e com o pelo eriçado. De repente, parecia ter compreendido algo. Pequena criatura, podes controlar os meus movimentos? Essa é a tua habilidade, certo? Então, podes controlar os humanos? Podemos pedir-lhes que nos deixem sair? Uau! O irmão voltou a falar. Depois da lição de há pouco. Agora não me atrevo a falar casualmente. Só supus que ele estava a queixar-se porque mudei de ideia. Então respondi fracamente. Desculpa, irmão. Xiang Mao não obteve a resposta que queria. Em vez disso, recebeu um pedido de desculpas. O que significa isso? É impossível? Xiang Mao, um pouco desapontado, sentou-se no chão. A expressão também desabou. Imediatamente pensei comigo que algo estava errado. O doce e terno miado acompanha a letra. Definitivamente é preciso dar-se bem com os amigos em situações. Parece que só posso resolver o problema com a inteligência humana. Miau miau. Irmão, canto-te uma canção? Tens estado preso aqui todo este tempo. De certeza que há muito não ouves uma besta cantar, certo? Depois de dizer isso, não me importei se o outro queria ouvir ou não. Então comecei a cantar. Miau 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 miau. Quero ter um lar. Um lugar que não precisa ser muito grande. Quando eu estiver com medo, não terei medo. O doce miado do gato acompanha a letra. Realmente entristece quem ouve. Chorando ao ouvir. Ao ouvir, percebe-se que é um gatinho com um destino infeliz. Vuu. O gato é bom ou mau? Outras bestas também foram tocadas pela emoção. Au, au, au. Ah, ah. As bestas começaram a cantar. Não sei o que estão a cantar. De qualquer forma, a emoção é muito intensa. Não esperava que, sendo um gato, pudesse gostar de ser cantor. Miei com mais esforço. Uma canção terminou. Todos estavam imersos numa atmosfera de tristeza. Vendo isso, aproveitei a oportunidade. Inventei uma história de vida triste para mim mesmo. Quando eu tinha acabado de ser desmamado, fui arrancado à força dos braços dos meus pais por esses tipos. Eles apanharam-me. Nem sequer me davam comida. Por isso sempre fui tão pequeno. As minhas pequenas patas esfregaram os meus olhos. Consegui fazer sair 2 lágrimas. Essa mulher arrastou-me até aqui há pouco. Só queria que vocês me matassem. Graças à misericórdia do irmão mais velho. Grande irmão, podes fazer-me um favor? Agora só te tenho a ti, irmão mais velho. Rugido. O elefante fez um som como resposta. Embora eu não tenha entendido. Mas vendo a expressão do outro, parece que já está tudo sob controle. Do outro lado,
Jing-me-atom saiu apressadamente das masmorras. Estava a pensar em como inventar uma desculpa quando visse Junho Lin-Ying. Recebeu a notícia de Junho Lin-Bu. O conteúdo eram apenas 2 palavras. Volta. Através da tela podia-se sentir a indiferença do outro. Jing-me-atom não teve outra escolha senão regressar à sala com coragem. Junho Lin estava a lidar com assuntos militares na mesa. Ao ver que ela entrou de mãos vazias, o seu olhar tornou-se frio. Onde está a coisinha? Uma onda de pressão mental fez Jing-me-atom respirar profundamente. End. Irmão End. Aquele pequenino de antes estava a bater-se por todo o lado dentro do balde. Não havia jeito. Não tive escolha senão abrir o balde. Não pensei que sairia disparado. Desapareceu imediatamente. Estive à procura dele todo este tempo. Será que caiu fora da mansão? Ela rapidamente se esquivou da responsabilidade. No entanto, Junho Lin-Ying manteve uma expressão impassível o tempo todo. O que ele mais odeia são pessoas que mentem com autossuficiência diante dele. Guardei o terminal de luz diante de mim. Ele se levantou e dirigiu-se diretamente para fora. Ao ver isso, Jing Miaoxinsin rapidamente o seguiu. Irmão End, para onde vais? Ela pensou que, já que o outro lado não a responsabilizou, certamente acreditou no que ela disse. Em seu coração, sentiu um leve alívio, mas ouviu Junho Lin-Ying responder com 2 palavras. Masmorra. O rosto de Jing-me-atom mudou instantaneamente. No entanto, ela cerrou os dentes e continuou. Mesmo que descubram que foi ela quem fez isso, o que poderiam fazer? Será que Junho Lin-Ying faria algo por uma coisa tão feia como essa? Faria algo ruim a uma princesa do Império? No entanto, Jing Miaoguan esqueceu algo. Era precisamente pela existência do exército interestelar que o Império podia manter-se normalmente. Ou seja, Junho Lin-Ying, que possui um exército estelar, tem poder suficiente para submeter um Império. A razão pela qual ele não o fez foi completamente por consideração ao passado. Chegaram à entrada da masmorra. Os 2 pegaram o elevador e desceram ao subsolo. Desta vez, no momento em que as luzes da masmorra se acenderam, as criaturas não fizeram barulho como antes. Tudo estava tão silencioso que ninguém ousava respirar. No amplo corredor escuro, de repente, havia uma coisinha peluda deitada ali, imóvel, como se tivesse perdido a vida. A expressão de Junho Lin-Ying tornou-se fria imediatamente. Ele caminhou rapidamente até lá, levantou o gatinho do chão, colocou-o cuidadosamente em seus braços. Depois olhou friamente para Jing-me-atom. O que mais tens a justificar? Uma pressão opressora emanava. Jing-me-atom abraçou a cabeça com as 2 mãos. A dor era tão intensa que não conseguia inventar desculpa alguma. Irmão End, sei que errei. Nunca mais terei coragem. Dobrarei a compensação para ti. Incapaz de suportar a dor, começou a implorar em desespero. A arrogância de antes desapareceu completamente. A partir de hoje, não te permitirei pôr os pés novamente nesta mansão. Junho Lin-Ying impôs-lhe uma ordem direta. Depois virou-se e saiu. Nem sequer lhe lançou um olhar. Assim que Junho Lin-Ying saiu, as bestas enjauladas começaram a se agitar imediatamente. Começaram a gritar para Jing-me-atom. Irmãos, essa é a preciosidadezinha que ela intimidava. Mesmo que não possamos tocá-la, vamos assustá-la até a morte. Um dos monstros rugiu. Assim que isso foi dito, todos começaram a gritar com mais entusiasmo. Um rugido ensurdecedor ressoou por todos os lados. Jing Miaoxinsin mal se recuperou da dor de cabeça. Quase desmaiou com o rugido das feras. Correu para o elevador, rolando e se arrastando. Apertei o botão do elevador como louca. Rápido! Desce depressa! Mas o elevador claramente mostrava que já estava descendo. Mesmo assim, ainda não havia chegado. No porão vazio, exceto pelo rugido das bestas, restava apenas o choro distorcido de Jing-me-atom ecoando. Por outro lado, Junho Lin-Ying já estava levando o gato de volta para casa, diretamente para o banheiro. E então, com um movimento rápido, me jogou na pia. Mais tarde demais. Ao ouvir isso, fingi tossir 2 vezes. Abri lentamente os olhos. Ainda não tinha emitido um miado. De cima veio o som da torneira sendo aberta. Au! Meu corpo reagiu antes da minha mente. Saltei bruscamente para fora da pia. Escondi-me no canto atrás da porta. Perna morta! Não é só tomar banho? Por que tanto medo? Há pouco eu estava deitado no chão e me enchi de poeira. Queria me lavar, mas meu corpo não permite. Junho Lin observou a situação e provavelmente entendeu.
Um pequeno tem medo de água. Ele estendeu a mão para fechar a porta. Levantou o pequeno gato e o colocou de volta, inclinando-se friamente perto do meu ouvido. Chamou novamente. A língua ficou atônita. De repente, levantei minha patinha de gato e cobri minha boca. Felizmente, a água especialmente tratada tem função de autolimpeza. Basta molhar uma vez para tirar as manchas. Depois, Junho Lin Eng disse uma frase ao ar. Ativar secagem. Eu me perguntava por que essa pessoa falava sozinha. Então senti como se uma brisa passasse por mim. Em menos de alguns segundos, meu pelo estava seco como novo. Impressionante. Estava limpo. Eu também me senti melhor. A suavidade agradável está nos braços de Junho Lin Eng. Miau. Bonito, estou com fome. Você pode me trazer algo para comer? Junho Lin Eng me levou para o estúdio no segundo andar. Colocou-me sobre a mesa. Pressionou a pulseira. Um raio de luz azul clara passou sobre meu corpo. Imediatamente apareceu no ar uma introdução completa sobre gatos. Entre elas, estavam incluídas sugestões sobre como me alimentar. Junho Lin enviou uma mensagem à governanta. Sentou-se bem na minha frente. Estendeu a mão para tocar a cabeça do gato. No fim, consegui desviar. Miau miau. O que você está acariciando? Quero comer. Junho Lin enviou uma mensagem ao mordomo. Vou ter que trocar de humano para limpar minha areia. Se esconder, vai passar fome. Junho Lin falou com uma expressão impassível. A cabecinha do gato ficou rígida de repente. Desprezível. Não tenho certeza se sou um gato. De qualquer forma, você é realmente um cachorro. Nesse momento alguém bateu à porta. Então o mordomo entrou com uma pequena garrafa branca. Marechal. A cápsula nutritiva com sabor de peixe que o senhor pediu. É isso o famoso suplemento nutricional? Curiosa, estiquei a cabeça. Então vi Junho Lin Eng pegar a garrafa e pressioná-la uma vez. Então rolou para fora algo acinzentado, com forma de peixe seco. Coma. Ele colocou aquele pequeno peixe diante de mim. Meu pequeno gatinho franziu o senho. O que é isso? Tão pequeno? Com isso vai me encher? Arranhei com minhas pequenas garras. Mesmo assim, comi de uma vez. A boca de uma pessoa cheira a peixe. Na verdade, eu deveria odiar esse cheiro. Mas em minha mente só apareceram duas palavras. Luxuoso e delicioso. Está bem. Minhas papilas gustativas agora também se tornaram como as de um gato. Mastiguei e engoli o que havia. Me unei mais uma vez para Junho Lin Eng. Isso está bom. Me dê mais um pouco. Mas Junho Lin Eng ignorou completamente meu pedido. Simplesmente guardou a garrafa. Um por um. Miau, miau. Você é muito mesquinho. Ainda estou crescendo. O que há de errado em comer mais um? Fiz uma carinha de gatinho. No começo pensei que tinha encontrado um humano rico e poderoso para limpar minha areia. Poder levar uma vida confortável e abundante. Não esperava que me dessem tão pouca comida em cada refeição. Embora depois de comer, realmente não esteja com fome. Mas minha boca ainda está desejando. Estava pensando se deveria desenvolver mais habilidades fofas, para conseguir mais coisas gostosas para mim. Então vi Junho Lin apontando para sua pulseira. Uma mesa cinza saiu imediatamente da parede ao lado. Havia um copo de água e um prato de água em cima. Junho Lin Eng tomou um gole do copo preto. Empurrou novamente o prato para minhas patinhas. Beba água. Irmão, você é bastante exigente. Mas agora não quero beber água. Quero comer carne. Claro, Junho Lin Eng não entendeu o que eu disse. Deixou o copo e continuou trabalhando. Abaixei a cabeça e olhei para meu prato. Depois olhei novamente para o copo de água. Minhas pequenas patinhas começaram a se mover incontrolavelmente. O demônio começou a sussurrar novamente no meu ouvido. Você viu o copo dele? Vá beber um pouco de água. Use suas patinhas para molhar e beber. Eu me dizia com todas as forças que não podia. Meu pequeno corpo, sem controle, começou a se aproximar do copo. Seus olhos cor de safira lançavam de vez em quando um olhar furtivo para Junho Lin Eng. Muito em breve, a patinha peluda entrou sorrateiramente como um gato furtivo. Nesse momento, senti-me incrivelmente feliz, olhando para minhas pequenas patas já molhadas. De repente, fui tomado por um pressentimento sinistro, sacudindo repetidamente minha cabecinha de gato. Não posso. Não quero lamber a água suja dos pés. Com todas as minhas forças, pisei meu pé direito com o esquerdo. Até meus bigodes estavam se esforçando. Até que meu pé direito ficou dormente de tanto ser pisado. Aquele desejo de lamber minhas patas começou a desaparecer gradualmente. Soltei um longo suspiro.
deitado preguiçosamente sobre a mesa. Venci. O gato é majestoso. Mas não percebeu que todos esses pequenos movimentos foram observados por Junho Lin Yang. Ele simplesmente não o impediu. Pelo contrário, achou o pequeno interessante. Coisas que não se podem adivinhar. É isso que as torna interessantes. Estendeu a mão e acariciou a cabecinha peluda do gatinho. Olha, não bebo água. Empurrei a tigela de água para o lado. Espreguicei-me preguiçosamente. Vi a luz do sol brilhando através da fresta das cortinas, caindo sobre o peitoril da janela. Caminhei preguiçosamente até lá. Virei-me sobre minha barriguinha peluda para tomar sol. A pontinha da pequena cauda branca se movia de vez em quando. Olhando a paisagem do lado de fora, senti-me muito à vontade. Se ignorarmos aquela figura furtiva, sacudi minhas orelhas. Era uma mulher de meia idade um pouco acima do peso. Ela estava fazendo uma ligação telefônica, escondendo-se discretamente sob uma árvore, olhando a roupa da outra. Provavelmente uma criada. Será que no palácio do marechal os criados não podem usar telefone? Pensei entediado. E então minha atenção se desviou para outro lugar. O sol está prestes a se pôr. Devemos jantar em breve, certo? Não sei se haverá peixe grelhado para o jantar. Com uma expectativa tão ingênua, entrei confortavelmente no mundo dos sonhos. Depois, ao acordar, o céu havia desabado. Junho Lin Lian tirou novamente a familiar garrafa branca. Como sempre, mesquinhamente, deu-me apenas uma cápsula. Depois me levou nos braços até o jardim. Espera, não íamos jantar? Senti que algo estava errado. Então vi que Junho Lin Yang me colocou diretamente no chão. E continuou. Junho Lin Yang falou em voz baixa. Quando entendi o que ele queria dizer, fiquei atônito. Isso é, me levando para passear. Não sou um cachorro. Depois de ser forçado a dar uma pequena volta em semicírculo, fiquei deitado no chão sem querer me mover. Transformei isso em uma situação de gatinho. Senti-me mais sensível às mudanças na atmosfera ao meu redor. Embora essa pessoa tenha um rosto desagradável, definitivamente gosta de gatos. Agora há pouco, enquanto trabalhava, ele me colocou em seu colo. De fato, ao me ver, começou a se revirar no chão. Junho Lin Yang semicerrava os olhos. No fim, não disse muito mais, mas me levou para um quarto no terceiro andar. A partir de agora, você vai morar aqui. Ao ouvir isso, observei ao meu redor. O quarto era bastante amplo. Tinha mais de 100 metros quadrados. Dentro havia várias estruturas para gatos e brinquedos pequenos. Miau. Esfreguei-me contra a perna da calça de Junho Lin Yang. Com o rabo erguido, mostrava que estava muito satisfeito. Ao ver que o gatinho gostava do lugar, Junho Lin Yang saiu tranquilamente. No entanto, assim que ele desceu as escadas, imediatamente dei alguns saltos e subi no arranhador de gatos. Depois aproveitei a força para pressionar a maçaneta da porta. A cozinha. Cheguei. Se não me der boa comida, vou procurar por conta própria. A cozinha normalmente fica no primeiro andar. Desci as escadas suavemente, como um filhote. Há um longo corredor no lado esquerdo da escada. Assim que entrei, vi então uma pessoa espiando furtivamente para fora do quarto. Ao vê-la, rapidamente me escondi atrás da parede. Estiquei minha cabecinha e observei em segredo. A outra pessoa era uma mulher de meia idade com um corpo levemente rechonchudo. Depois de sair do quarto, foi em direção ao fim do corredor. A silhueta de suas costas me parecia um pouco familiar. Acariciei o queixo enquanto pensava profundamente. No meio da noite, um cervo corria por aí de forma furtiva e desordenada. Por mais que eu olhe, parece ter intenções suspeitas. Segundo o mundo dos gatos. Agora esta casa já é meu território. Claro que não posso ignorá-lo. Então avancei com passos silenciosos. Seguiu com muito cuidado. Seguiu enquanto atravessava o corredor. Entrou no jardim. O que esta pessoa está planejando? Reprimi minhas garras e fiquei na vegetação. Olhe por onde olhar, esta situação é muito estranha. Mas e se eu voltar agora e chamar alguém? Eu, sendo apenas um gatinho, também não consigo explicar bem. E se aquela mulher escapar? Enquanto eu hesitava, a pessoa à minha frente de repente desapareceu sem deixar rastro. Eu fiquei sozinho. Será que fiquei para trás? No segundo seguinte, de repente surgiram alguns pés diante de mim. Então, ouvi a risada fria de uma mulher. Peguei você, coisinha. Já que você me descobriu, então não posso deixar você ir.